Olá, boa noite! Boa noite, pessoal! Mais uma live aqui nessa semana. Quero abrir o espaço para esse tema, né? Durante essa semana eu trouxe o tema sobre autoestima, criei alguns vídeos, né? Sobre algumas características de quem tem baixa estima, né? Quem possivelmente pode desenvolver ou trabalhar melhor essas características. Então, eu quis abrir aqui esse espaço para trazer, né, ampliar um pouco mais esse tema aqui com vocês, refletir um pouco mais com vocês. Então, para quem, enfim, está vendo essa live, estará vendo essa live posteriormente, porque eu vou deixar aqui salva. Bem-vindo, bem-vinda, meu nome é Tatilene, sou psicóloga, né, com foco em ansiedade, e gostaria de ampliar aqui esse tema para vocês sobre autoestima. Então, bem-vindo e bem-vinda você que está aqui ao vivo comigo e para quem vai estar posteriormente também, tá? Bom, deixa eu fixar aqui o tema da live. Bem-vindo, Moza, bem-vindo, Juan. Olá! Bom, o tema, né, dessa live é: que insegurança é essa? Olha só esse tema, gente. Que insegurança é essa? Deixa eu fixar aqui para quem for chegando posteriormente. Como assim que insegurança é essa? Porque muitas vezes, né, se você acompanhou aí os vídeos que eu fiz durante a semana, existem algumas características positivas, outras características negativas a respeito da autoestima. E, enfim, né, algumas pessoas precisam ter esse processo, melhorar habilidades e não entendem o porquê que elas são dessa forma, por que eu sou tão insegura, por que eu não consigo me posicionar melhor na minha vida, por que eu tenho certos medos, por que eu ajo da forma que eu ajo. Então, é interessante você se perguntar isso, por isso que eu quis trazer esse tema, que insegurança é essa, e a gente vai debater um pouquinho aqui sobre eles, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, né, eu trouxe o conceito sobre autoestima, e de uma forma bem geral, autoestima é a forma como a gente se percebe. Claro que é um assunto mais amplo, por isso que eu trouxe aqui 3 aspectos para falar sobre eles e a gente, né, refletir. Então, como nos percebemos, como nos entendemos, como nos posicionamos para nós mesmos e diante do mundo também. Então, vamos lá. Geralmente tem muita gente que confunde, né, a questão da autoestima pelo que a mídia já há muito tempo vem mostrando, ensinando e padronizando, né? A questão mais estética, enfim, mais o exterior. Porém, é um processo mais amplo, tá? Então, eu trouxe aqui o aspecto cognitivo, né? O aspecto emocional e o aspecto comportamental da autoestima, para que a gente realmente amplifique esses conceitos, que a gente possa refletir mais sobre nós mesmos, a respeito do que podemos melhorar como pessoa. E vamos lá, primeiro aspecto, o aspecto cognitivo, né? Então, eu já havia falado como nos percebemos, a forma como nos enxergamos. Como é que você tem se enxergado, né? Faça uma reflexão aí, de você para você mesmo. De você para você mesma, como que você tem se enxergado enquanto pessoa, como pessoa, né? Você, na sua posição aí entre as pessoas, nas suas relações, como que você tem se visto, né? Como que você tem se percebido? Você tem se percebido uma pessoa mais insegura? Uma pessoa, às vezes, que traz muito a comparação com o outro,
né? Que percebe que o outro que está sempre numa posição melhor, que você não tem o direito de ser amado ou respeitado da forma que você acha que merece, que você não tem essa capacidade, né, de ter momentos felizes na sua vida. Então, assim, como que você tem se percebido, né? E vem esse aspecto, né, da questão cognitiva. Qual é a percepção que você está tendo de você mesmo? E vamos para o aspecto também emocional. Como é esse aspecto emocional? É como você se sente com você mesmo. Ou seja, você se sente uma pessoa feliz? Você se sente uma pessoa temerosa? Uma pessoa com um padrão mais, assim, de uma visão mais negativa de você mesma? Como que você se sente, né, quando os acontecimentos à sua volta se deparam com você? Como é que você se sente enquanto pessoa, né? Nas suas relações, nas coisas que você faz, naquilo que você quer alcançar para a sua vida. Então, como que você se sente como pessoa? Vamos para o aspecto comportamental, né? O aspecto comportamental dessa autoestima é onde geralmente as coisas ficam mais claras. Às vezes, né? Às vezes as pessoas elas passam por despercebido mesmo e não entendem tal comportamento como ruim para ela, mas apenas como uma proteção, né? Uma proteção para ela mesma, para não gerar sofrimento para ela. Então, o aspecto comportamental é isso, é como se fosse um raio-x, a gente vai conseguir tornar e perceber esse comportamento da autoestima mais palpável, né? Entender como que realmente você se depara, como que você se posiciona em relação às coisas à sua volta, às suas relações. E aí eu poderia trazer como exemplo, né? Aqui durante a semana eu trouxe vários exemplos para vocês, mas eu poderia trazer como exemplo uma pessoa que se observa de modo inseguro, né? Ou seja, ela às vezes teme colocar a sua opinião para o outro com medo de que aquela pessoa fique com raiva ou a abandone ou, enfim, fique indiferente com ela. Mas ela entende que é algo que está incomodando, é algo que ela quer melhorar também. Mas ela tem esse medo de se posicionar mediante a outra pessoa, tá? E às vezes, né, eu diria que quando isso é muito intenso, a razão dessas inseguranças são muito mais, muito mais intensas e internas do que você imagina. Não é só aquela questão do comportamento em si, pronto, não. Está envolvido o processamento, né? O processo de pensamentos, o processo de crenças pessoais. De onde vêm essas crenças? De onde vem essa insegurança? Né? Conforme o tema da live, que insegurança é essa? Então, parte muito da vivência daquela pessoa. Ou seja, das experiências que ela teve durante o percurso da vida dela. Então, ela acaba, né, entendendo que para sobreviver no sentido comportamental entre as pessoas e ter uma boa desenvoltura, ela precisa agir de tal forma. Tá? Então, nesse sentido, é que as crenças pessoais da insegurança vai externar com que essa pessoa se comporte de determinada forma, né? E isso é muito cansativo para essa pessoa, porque imagina o quanto que ela poderia se sentir melhor com ela mesma se ela pudesse, às vezes, dar a opinião dela, se ela pudesse, enfim, ser mais criativa, desenvolver mais a criatividade dela, não temer, né, o julgamento alheio. Imagina as coisas que ela poderia executar, a forma que ela poderia se posicionar no mundo.
para conquistar os objetivos dela. Vou até trazer um exemplo, né? Quando as pessoas às vezes vão fazer uma seleção, algo, então tem pessoas às vezes que é mais fechada, ela quer tanto aquele emprego, mas ali no momento de uma seleção ela não consegue colocar, né? Se colocar, ela tem uma vergonha, ela tem o medo de que algo dê errado, ela não confia, não no sentido da capacidade da função, né, que ela pretende, mas ela tem uma insegurança e não consegue demonstrar ali na comunicação dela, e que poderia até conseguir, mas ela fica sempre com o pé atrás, né? Ela não consegue confiar plenamente nas situações que ela se coloca. E isso às vezes também em relação aos outros, às outras pessoas, não só no sentido de emprego, né? Mas tem pessoas que também têm uma dificuldade muito grande de confiar nas outras pessoas. E isso, se você for verificar, tem muita questão dessas origens pessoais que foi no decorrer, né, da sua vida, ou seja, da sua infância, da sua adolescência, experiências que foram negativas e que acabaram fazendo com que elas ainda têm esse resquício ainda de hoje, né? De um contexto diferente, mas que ainda pesa para ela e que ela não consegue ainda desenvolver. É como se fosse uma pedra no caminho, é a pedra do caminho dela, tá? Então, é do nada que essas pessoas são assim? Não, não é. E também não é uma questão de que a pessoa nasce com, digamos, uma determinada quantidade de autoestima e tá, enfim, determinado para ela só aquilo ali. Também não. A autoestima é um processo. É um processo onde as pessoas têm a oportunidade de desenvolver habilidades, de se observar de modo mais saudável, né, de ir um pouco mais além daquilo que é o limite dela, que ela acredita ser o limite dela, mas que é possível ela superar várias situações. Então é um processo, né, é realmente uma entrega para o processo de mudança. Não é a questão de nascer com a autoestima desse tamanho e vou o resto da vida predestinada com aquela quantidade de autoestima, não. Pode ser desenvolvida, né? Entendendo através do autoconhecimento essas questões de insegurança que tanto atrapalham ela no presente. Então, é super possível que essa mudança aconteça. Então, eu trouxe, né, além do conteúdo que eu fiz na semana, mas eu trouxe aqui também mais alguns exemplos, né, a respeito de características de pessoas com baixa autoestima. Então, geralmente as pessoas que são hipersensíveis, têm uma hipersensibilidade muito grande, e isso às vezes pode trazer alguns problemas interpessoais, né? Ou seja, uma pessoa muito dolorida, muito sensível, tem uma interpretação muito às vezes errônea da situação, ela não consegue racionalizar as situações e as coisas e as palavras, né, e a comunicação que o outro passa para ela. Então isso traz um impacto na vida delas também,